pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu separei 15 livros pra você ler quando você não pode sair de casa. Eu sei que muita gente que tá ficando em casa não tem tempo pra ler, como eu, por exemplo, que tô tendo aulas à distância e tô tendo que fazer atividades, mas muitas pessoas estão indo atrás de livros, filmes, séries pra distrair a mente quando tem esse tempo livre. Inclusive eu também, mas um pouco menos por causa dessas outras atividades. Aí eu resolvi separar esses 15 livros que são de vários gêneros diferentes, pra todo tipo de público, pra quem tiver interesse e quer ler alguma coisa, mas não sabe o que ler no momento. Eu resolvi separar esses livros em categorias pra indicar pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Eu acho que o primeiro tema que eu separei é um tema polêmico para o momento, que é o tema terror. Eu sei que muita gente não gosta de terror, mas também tem muita gente que gosta e consegue ficar bem imerso nessas narrativas e esquecer do que tá acontecendo ao seu redor. Eu acho que essa é uma boa, ter sua adrenalina carregada pra outro ponto em vez do que tá realmente acontecendo no mundo exterior. Eu acho que não tinha como começar contra o livro desse gênero pra indicar que não fosse o It, do Stephen King. Esse livro é enorme, então é um livro que vai demandar um certo tempo de quem resolver ler ele, só que eu acho ele justamente bom por isso, porque você consegue ter essa leitura por mais tempo ali com você, ter essa estabilidade que esses personagens, você vai acompanhar eles por um bom número de páginas, né, são mais de 1000 páginas. Eu tenho um vídeo no canal só falando desse livro, é um dos meus livros favoritos, estou inclusive pensando em reler, mas eu tenho tanta coisa nova pra ler que não sei quando isso vai acontecer, mas eu gosto muito. Quem não conhece a história, ela ficou bem famosa recentemente, sempre foi, mas ficou mais nos holofotes recentemente por causa dos dois filmes que acabaram sendo lançados nos últimos anos. Eu só assisti o primeiro, eu gosto mais ou menos, mas eu ainda não vi o segundo. Mas sobre o livro, ele segue esse grupo de amigos que eles são crianças, todos se conhecem nesse período, e eles se juntam porque uma coisa, que é literalmente a coisa, está assombrando a cidade onde eles moram. Cada um tem um encontro com essa coisa de alguma maneira, então eles se juntam pra tentar lutar contra ela. E a história se vai passar entre o passado e o presente deles, né, desses personagens, quando eles estão mais velhos. E a coisa retorna, porque eles conseguem derrotar essa coisa quando eles são crianças, mas ela meio que é derrotada, mas fica adormecida. Então eles têm que retornar quando eles são mais velhos pra tentar resolver isso. Então é muito legal, eu gosto muito dessa história, eu acho que, como o meu próprio título do meu vídeo sobre esse livro, eu acho que é um livro muito mais que um livro de terror. Ele trata sobre vários assuntos, dá pra refletir sobre várias coisas durante a leitura, então eu acho que é uma indicação muito válida pra esse período. E o segundo livro que eu resolvi indicar pra vocês pra ler de terror é O Exorcista. Eu também tenho um vídeo no canal que eu falo desse livro e de mais dois outros, que é sobre livros que são de terror, mas que não assustam tanto. Eu particularmente acho que esse é um livro de terror, assim, que tem uma história muito interessante, a escrita do autor é maravilhosa, mas eu não acho que ele seja um livro de terror que dá muito medo. Eu acho que é legal pela experiência de acompanhar tudo. Eu sei que algumas pessoas têm bastante medo dessa história, enfim, mas eu não acho que esse é o ponto principal que me agrada mais nesse livro, não é isso. É mais realmente a história. Eu acho que todo mundo sabe um pouco sobre o que é o livro, né, por causa do filme, que eu gosto bastante também, que é sobre essa mãe solteira, se eu não me engano, ela é uma atriz, tudo, e a filha dela, eu não lembro se elas se mudam pra essa casa ou se elas já moravam lá. Eu acho que elas já moravam lá, algo do tipo, e a filha dela acha um daqueles tabuleiros Ouija, né, que é aqueles tabuleiros que você fala com o espírito e coisas do tipo, e ela acaba sendo possuída. E aí essa é a história, que segue a personagem, a mãe dela desesperada, tentando lidar com essa situação, chamando o padre pra fazer exorcismo e tudo mais, mas eu acho que é um livro bem imersivo também, ele é bem, eu acho que ele vai mais pro terror psicológico, ele consegue mexer, assim, com a sua cabeça em alguns sentidos, e eu acho que é uma boa de recomendação de terror também. Segunda categoria é um pouco, assim, complicada de explicar, mas quando você lê esses livros, você entende o que eu quero dizer, que são livros atmosféricos. O primeiro livro dessa categoria, que eu acho que não poderia ser outra, que passa mais essa sensação, é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu só li esse livro do Neil Gaiman, mas eu já considero ele um dos meus escritores favoritos por causa dele. Eu achei a escrita dele uma coisa muito onírica, eu não sei se é assim em outros livros ou se é uma particularidade desse aqui, mas ele é muito bom. Ele é sobre esse cara mais velho que ele tem que ir pra um enterro, se eu não me engano, na onde ele morava quando ele era criança. Quando ele tá lá, ele começa a relembrar de toda a infância dele, de coisas estranhas que aconteceram durante a infância dele, que aí você fica imaginando se não era só imaginação, tudo mais. E você começa a relembrar de coisas da sua própria infância, e você tem um sentimento por essa história, como se você tivesse vivido aquilo. É muito doido, eu acho que ele tem uma atmosfera muito legal, e por isso que ele tá nessa categoria, ele passa uma sensação, parece que você tá no ambiente daquele livro, sabe? Eu acho muito incrível quando os livros conseguem passar essa sensação, e eu acho que esse livro consegue bastante. É um livro muito bonito também, que todo mundo deveria ler, e eu acho que é uma ótima recomendação pra esse momento, porque você vai realmente conseguir se imergir nessa história. O segundo livro dessa categoria é o livro A História Secreta. É o último livro que eu fiz um vídeo aqui pro canal, é um livro que eu li ano passado e me marcou muito. Ele é sobre uma sociedade secreta, né, que tem nessa faculdade, esse grupo de amigos, e tem um assassinato envolvido ali. Eu não vou falar muito porque eu tenho um vídeo só sobre ele, que eu gosto bastante
bastante daquele vídeo, então eu recomendo que vocês assistam. É muito bom, tem toda essa atmosfera, eu acho que mais uma atmosfera acadêmica, só que uma parte mais legal, como não é na realidade, sabe? É uma coisa bem, tipo, idealizada, mas é muito legal de acompanhar, você se sente com aqueles personagens. Eu falei na resenha desse livro que eu sinto como se as coisas que aconteceram nesse livro foram coisas que aconteceram comigo e estão na minha memória. É muito interessante essa atmosfera que esse livro consegue passar e eu recomendo muito que vocês leiam nessa quarentena. Ele é um livro um pouco denso, talvez não seja a melhor recomendação pra todo mundo, mas se você gosta desse tipo de gênero, desse tipo de leitura, eu recomendo muito. Ainda na categoria de livros atmosféricos, eu vou recomendar o Quatro Estações de Stephen King. Já tem 2 livros de Stephen King aqui porque eu gosto muito de tudo que eu já li dele. E esse livro, ele contém 4 histórias. Eu não vou falar de todas, mas eu recomendo o livro inteiro, todas elas. Mas, em especial, eu recomendo a história que chama O Corpo. Se eu não me engano, é a história que é do outono, porque cada história, ela faz referência a uma estação do ano, por isso 4 estações. E essa história é o que inspirou o filme Stand By Me, que é um dos meus filmes favoritos, também já recomendei aqui no canal. E é sobre esse grupo de amigos. Se eu não me engano, a ambientação dessa história é nos anos 60. Esse grupo de amigos são crianças, pré-adolescentes, tipo 13 anos por aí, é um grupinho de 4 amigos. Eles sabem que um menino morreu e um deles descobriu que o irmão dele sabe onde o corpo desse menino está. E aí ele ouve o irmão falando onde tá e ele chama esses outros amigos, esses 3 outros amigos crianças, pra ir atrás desse corpo. Então é tipo toda uma aventura com esse tom meio mórbido, que é característico do Stephen King, e esses amigos indo atrás disso. E é muito legal a questão da amizade, como ela é tratada do livro, e toda a atmosfera tem essa história. As outras também são muito boas. A primeira história, que sem ser O Corpo, eu acho que é a segunda ou a terceira. A primeira história, ela inspirou o filme Um Sonho de Liberdade, que é um filme que eu acho lindo também, e o livro é muito bom, eu li antes, e eu acho que os dois são perfeitos, são muito bem adaptados, então eu recomendo muito que você leia esse livro aqui também. A próxima categoria é romance. O primeiro livro que eu vou recomendar dessa categoria é o Simon vs a Agenda Homo Sapiens, e esse livro é o que inspirou o filme Love, Simon. Eu acabei de perceber que muitos dos livros que eu tô indicando aqui têm adaptações, e eu gosto da maioria delas, então eu também recomendo que vocês assistam as adaptações desses livros. E esse livro, ele vai contar a história desse menino, que ele é gay, só que ninguém sabe da família dele, na verdade ninguém, nem os amigos dele sabem disso, e ele tá todo aquele conflito, porque ele não sabe como lidar com essas questões, até que ele descobre num fórum da escola dele que um outro menino também é gay. E ele também não quer contar pra ninguém, só que eles começam a conversar por e-mail e eles não sabem quem eles são realmente, eles só sabem quem eles são pela internet. E aí ele fica toda nessa questão, totalmente apaixonado por esse outro menino, mas ele conhece ele na vida real e tá tudo bem, eles estão aproveitando esse tipo web namoro deles, até que um garoto descobre, vê esses e-mails e começa a falar pro Simon que se ele não ajudar esse garoto a ficar com uma amiga do Simon, ele vai contar pra todo mundo da escola isso. E aí a história começa a caminhar a partir disso. E é muito boa. Eu também tenho um vídeo sobre esse livro aqui no canal, ele é bem mais antigo, eu tava bem mais nova quando eu li pela primeira vez, eu acho que faz uns 2, 3 anos atrás. Eu gostei muito na época, eu preciso reler porque eu gostei muito também, mas o filme também é uma ótima adaptação, me lembrou bastante da história, consegui reviver as sensações que eu tive com esse livro. Eu recomendo muito, é uma historinha de romance muito fofa, você torce muito pelos personagens, eles têm defeitos, mas é muito interessante como isso é tratado, então eu recomendo demais. O segundo livro eu não tenho aqui porque eu li em e-book, que é o livro Teto pra Dois. Esse livro eu li recentemente, inclusive na quarentena mesmo que eu li ele. Livro de romance é bem levinho de ler, então tipo eu pego uma sexta-feira à noite, depois que eu terminei de fazer todas as minhas coisas de faculdade, essas coisas, eu pego e começo a ler e não paro mais. E o Teto pra Dois tem uma premissa muito única, porque é sobre esses personagens que eles moram no mesmo apartamento, dividem a mesma cama, mas eles não se conhecem. Porque a personagem principal feminina, ela tava precisando de um apartamento pra alugar, por causa de uns conflitos que ela tava tendo na vida dela, e aí ela encontra esse anúncio que é de um apartamento, que o personagem da história, ele trabalha de noite, então durante o período da noite ele não vai estar em casa, e durante o período do dia ele tá procurando alguém que trabalhe durante o período do dia. E aí eles dividem o apartamento dessa forma, eles não se conhecem, ela fica durante o período da noite no apartamento, ele fica durante o período da manhã. E aí é um slow burning que eu gosto muito, você começa a se apegar pelos personagens, e eles não se conhecem por muito tempo, mas eles começam a trocar mensagens por post-its pela casa, então é muito fofo a relação dele, e fica aquela ansiedade quando eles finalmente vão se conhecer, então é muito gostosinho de ler, recomendo demais, é super divertido, leve, se você tá procurando algo assim. E eu acho que isso já leva a gente pra próxima categoria, que são livros leves. E aí eu queria começar essa categoria com a única HQ dessa lista, que é o Repeteco, do Brian Lee O'Malley. Esse escritor, ele também é escritor de Scott Pilgrim. Eu nunca li Scott Pilgrim, mas eu preciso ler porque eu gostei muito dessa HQ. Eu li ela faz bastante tempo, mas eu lembro de ter gostado muito. Ele vai contar a história dessa personagem, que ela é uma chefe de cozinha e ela quer
quer ter um restaurante, mas algumas coisas acabam dando errado na vida dela. E aí no meio de uma noite uma garota aparece no quarto dela falando pra ela abrir a cômoda do quarto dela e lá tem um bilhete e um cogumelo, e quando ela come esse cogumelo, a vida dela meio que dá um repeteco, ou seja, ela se repete. Toda vez que ela faz isso, toda vez que ela come esse cogumelo, a vida dela se repete e ela tem uma nova chance de mudar todos os acontecimentos da vida dela até aquele momento e que ela tá fazendo, os erros, etc. História bem que tem uma liçãozinha, sabe, meio moral no final, e eu gosto bastante. A arte é fantástica, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela é muito bonitinha, é o estilo do Brian Lee O'Malley, pelo que eu já vi do Scott Pilgrim, é bem esse estilo mesmo que ele segue, e eu acho que é uma boa recomendação pra quem tá procurando uma coisinha mais leve pra ler, então eu indico muito. O próximo livro também é em e-book, que então eu não tenho aqui, mas ele deve estar aparecendo no vídeo, a capa dele, que é O Histórico Infame de Frank Laudan Banks. Não sei se eu pronunciei o nome certo, mas enfim, o nome dele é enorme, mas apesar do título enorme, ele é um livro curto, se eu não me engano, ele não passa de 200 páginas, então é um livro que dá pra ler rápido também, e é da mesma escritora de Mentirosos, que é sobre essa garota que ela tá entrando na faculdade, e aí ela descobre também que tem uma sociedade secreta lá na faculdade dela, que se eu não me engano o pai dela participou, tudo, só que é uma sociedade secreta só para garotos. E aí ela quer mudar isso, aí ela fica infernizando a vida dos participantes dessa sociedade secreta e tentando mudar isso de alguma forma, sabotar eles, então é bem legal, é um livro bem divertido pra ler. A personagem, ela é muito interessante, ela é muito cativante, a personagem principal, então eu recomendo bastante. Ainda sobre livros leves, esse livro talvez você ache que não seja tão leve, eu acho ele bem levezinho, apesar das questões que ele levanta, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu adoro Machado de Assis, eu descobri Machado de Assis, assim, realmente descobri no sentido de me apaixonar pelos livros dele nos últimos 2 anos, que eu tive que ler bastante coisa pro vestibular, e aí eu acabei lendo Memórias Póstumas. Eu acho que o Memórias Póstumas não tava em nenhuma lista, eu li porque eu tava interessada em ler mais coisas do autor, e o Memórias Póstumas, eu acho que muita gente sabe a premissa da história, mas muita gente não sabe a premissa e nunca leu, e eu recomendo muito que leia, que é sobre o Brás Cubas, que ele morre. E aí ele começa a escrever um livro depois que ele morreu, por isso que são Memórias Póstumas. Ele escreve um livro sobre a vida dele, e as coisas que ele se arrepende, o que ele não se arrepende, ele mesmo criticando as atitudes dele, e é um livro muito divertido, tem momentos que você dá risada alta lendo esse livro, tem vários momentos de reflexões também, mas no geral é um livro bem leve, que eu recomendo bastante. Eu acho a escrita do Machado de Assis fantástica, toda a questão da ironia dele, ele trabalha com isso muito bem, então eu recomendo muito. A próxima categoria é não ficção. Eu acho que não ficção é um gênero um pouco pesado pra você ler agora, porque é bem realidade e tal, eu acho que muita gente tá tentando escapar na literatura e não, tipo, ficar mais pensando no mundo ao seu redor, mas eu resolvi separar um livro de não ficção, que é um livro que traz esperança de certa forma, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Já tem um vídeo no canal também sobre esse livro. E esse livro sobre o Carl Sagan dando várias opiniões dele sobre a ciência no mundo atual, como tem essa descrença na ciência baseada em pseudociências, qual é o panorama histórico que trouxe a gente até aqui, como isso sempre existiu. Fala de fake news numa época que eu acho que eu não sei se fake news era tão falada como hoje. Ele não usa esse termo, né, mas é sobre esse assunto basicamente. Então é um livro que vai te ensinar muito, vai fazer pensar muito. Foi um dos tipos de livros que eu falo que mudou a minha vida porque me influenciou muito. Muitas das coisas que ele traz aqui me fez pensar muito e mudar opiniões, enfim. É um livro muito bom, é um livro que talvez seja meio denso e pesado pro momento atual, mas eu acho que a maneira como Carl Sagan fala tudo que ele pensa é uma maneira que te dá esperança de certa forma, então eu recomendo demais. Outra categoria que também é de um livro só é a categoria ficção científica. Eu li pouca ficção científica na minha vida até hoje, por isso que só tem um só, mas eu pretendo mudar isso. O livro que eu vim indicar pra vocês de ficção científica é o 2001, Um Odisseia no Espaço, que também tem filme, e eu amo filme, mesmo tendo visto ele há muito tempo atrás, eu preciso rever. Esse livro, ele é um livro também um pouco denso, as questões que ele traz, porque ele é um livro que questiona bastante a humanidade, como a gente chegou onde a gente tá, de certa forma. É um livro também que você consegue viajar um pouco na história aqui, né? Eu acho que a maioria das ficção científica você tem essa quebra com o mundo real e pra esses outros mundos, mas enfim. Esse livro vai contar a história dessa nave espacial que tá indo em busca de um monolito. É tipo um objeto estranho que aparece num determinado planeta, se eu não me engano. Eu não lembro se é na Lua ou em um planeta aleatório, mas talvez seja na Lua. Não tô muito certa disso porque eu li faz um tempinho. Mas enfim, aí essa nave vai pra esse lugar
lugar e tem os comandantes da nave e tem o robô da nave, que é o Hal. Várias coisas acontecem que eu acho que faz ele ser um dos personagens mais assustadores da literatura. E aí eles vão tentar descobrir o que é esse monolito, esse objeto não identificado, tentar entender ele. E é um livro que você vai terminar, que até hoje eu acho que eu não entendi o último capítulo desse livro. Ele tem continuação, inclusive eu tenho a continuação dele aqui, eu preciso ler, mas eu quero reler esse aqui antes de ler a continuação. Mas é um livro interessante pra você que quer ler um livro mais que com essa questão de espaço e tudo mais. Também com essa questão de, tipo, questionar, questão de tecnologia, tudo. Então é bem interessante, então eu recomendo bastante. Agora a última categoria é a categoria fantasia e mistério. Eu meio que misturei as duas pra conseguir indicar esses livros que vocês devem estar vendo aqui. Eu já vou começar com o livro que já dá pra ver daí, que na verdade eu peguei toda a minha coleção do Sherlock Holmes. Eu acho que Sherlock Holmes não tem muito a lá, eu acho que a maioria das pessoas conhece um pouco sobre o que é, né? Que é sobre esse detetive e o sidekick dele, que é tipo o Dr. Watson, né? E aí eles desvendam vários casos. Eu gosto muito de Sherlock Holmes, eu não li toda a coleção inteira. O meu livro favorito que eu li até hoje desse compilado é As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu acho que é um bom ponto pra começar a ler Sherlock Holmes. Eu gosto muito dos Cães do Baskerville também, mas eu acho que As Aventuras é mais fácil de começar porque são contos mais curtos. Mas eu recomendo muito Sherlock em qualquer época do ano, em qualquer época, contexto que você esteja. É maravilhoso, mas eu acho que é interessante também, você fica bem focado no que tá acontecendo, tentando desvendar o mistério junto com Sherlock, mesmo que eu quase nunca tenha conseguido desvendar os mistérios. É bem interessante ficar nesse questionamento e acompanhar o personagem nisso, então eu recomendo bastante. Quanto livro, como não podia faltar em tudo que eu faço de recomendação, eu sempre arranjo um jeito de indicar Harry Potter. Pra mim, eu gosto de reler em qualquer momento do ano. Eu tô pensando em reler já, eu não consigo ficar, tipo, sei lá, 3 meses sem reler um Harry Potter, porque é uma história que me traz muita estabilidade, porque eu li quando eu era muito nova, então tá presente na minha vida há muito tempo. Então, tipo, esses personagens me deixam mais centrada quando eu me sinto meio perdida em relação a várias coisas. Mas eu acho que quem nunca leu também é uma boa ler Harry Potter, porque você consegue acompanhar esses personagens por 7 livros, então, tipo, você vai ter bastante coisa pra ler, você vai ficar bastante engajada com as histórias, as angústias dos personagens e as lutas que eles têm que fazer. E é muito gostoso o ambiente da história de Harry Potter, né? Obviamente, Hogwarts, tudo é muito mágico. Então eu recomendo muito ler Harry Potter em qualquer época do ano, mas agora, principalmente, eu acho que é uma história bem legal pra isso. E finalmente o último livro da lista é O Hobbit. Eu acho que de fantasia, eu não li O Senhor dos Anéis até hoje, talvez eu indicaria aqui se eu tivesse lido, mas eu não li. Mas O Hobbit eu li e eu gosto muito. Os filmes não gosto tanto, gosto bastante do primeiro, os outros dois eu acho mais ou menos. Hobbit, o livro, ele é uma fantasia que, pra quem nunca leu fantasia, eu acho que ele é um bom livro pra começar, porque ele é um livro que o Tolkien escreveu pros filhos dele, então é um livro mais infanto-juvenil, apesar de ter esse mundo todo muito bem construído, esses personagens, mas é um livro que vai fazer você se apaixonar pela escrita do Tolkien, fez com que isso acontecesse comigo. É sobre esse Hobbit, que ele não gosta de aventuras, ele gosta da vida pacata dele no condado lá onde ele vive, até que chega esse monte de anões junto com Gandalf lá, chamando ele pra uma aventura, pra ele ser o ladrão pra eles, porque eles precisam roubar uma coisa de um dragão. Então aí toda a história começa, é um monte de aventura que eles passam e é muito gostoso de acompanhar esses personagens. Como eu falei, fantasia é um gênero que você vai ficar bem imerso no que tá acontecendo, você vai realmente fugir do seu mundo pra esses mundos, então eu acho muito legal, o Hobbit faz isso muito bem. E com isso eu acabo as minhas indicações, foram muitas coisas, eu acho que aqui tem livros pra todo tipo de gostos, então se você gostou, não se esqueça de comentar aqui embaixo, conversar comigo se vocês estão lendo, se vocês estão conseguindo ler alguma coisa, se a literatura tá te ajudando nesse momento. Eu espero que esteja todo mundo bem aí de trás, né, da câmera, e até mais!